Então, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, meus queridos. Estamos aqui para uma aula do Êxodo, dando sequência ao nosso estudo do Pentateuco. Acredito que vocês estão me vendo aí, né? No cantinho da tela. Espero que a minha carequinha não esteja iluminando aí, mas vocês estão me vendo. Vou tentar falar de uma forma que vocês possam me ouvir melhor. Vamos lá para a nossa aula. Bom, vai ser apenas uma introdução ao Êxodo, correto? Quero que vocês façam o maior proveito dessas aulas online aí, dentro da plataforma. Espero estar contribuindo bem com vocês com isso. Quero dizer que eu estou fazendo minha parte. Quero que você faça a sua. Quero que você estude. Quero que você leia o livro. Quero que você se sinta interessado pelo investimento que você está fazendo e que a igreja está fazendo em você, que o seu pastor está fazendo para vocês, correto? Chamo vocês à responsabilidade para o curso básico de teologia. Por que eu cito básico? É um curso básico. O Êxodo, por exemplo, aqui, muitos vão dizer isso aí eu sei de cor, salteado, sim, amém. Isso é importante mesmo você saber. Por que não dizer uma obrigação de todo cristão conhecer os passos do projeto de Deus, o mundo como um palco e Deus fazendo a sua obra. Amém. Eu quero dizer que isso é importante. Estou há alguns meses com vocês e tenho notado nesse tempo que o desânimo tem acompanhado alguns. Vocês estão prestes a terminar um curso. E é um curso bom, abençoado. E não é por causa dessa pandemia que nós vamos parar. Eu criei essa plataforma, tem tomado um tempo, vocês não imaginam o tempo. É um tempo de raciocínio, de ver se vai dar certo aqui, ver se vai dar certo ali, com excelência. Não é de qualquer jeito. Para que vocês possam formar-se, tá certinho, no dia da formatura, estarem ali num culto comemorando a dedicação que você teve. E o mais importante não é a formatura, é aquilo que vocês vão levar nela, certo? Que é o conhecimento aprimorado, metódico e crítico. Sabe que existe uma matéria na teologia avançada que chama crítica textual, que ela justamente serve para isso, para criticar o texto, não o texto bíblico, mas para criticar a forma como o texto é exposto. O teólogo é isso, entendeu? Ele critica a forma como o texto é exposto, não para condenar ou trazer vexatórias, mas para crescer com isso, para explorar o melhor, para entender o sentido do texto. Isso nos faz crentes melhores, pessoas melhores. Quando você entende o real contexto daquilo, você vê o quanto Deus os ama. Porque aquilo que foi falado há 2000 anos atrás, no caso do Novo Testamento, ou no caso do Êxodo, 3.400 anos atrás, até hoje fala verdadeiramente conosco. Então vamos lá. Continuando, dando sequência aqui, ó. Hoje nós vamos falar um pouco do Êxodo. A sequência seria Levítico. Esquece um pouco isso aqui. Isso aqui vai ser ali no início do mês de abril. Nós vamos fazer o Levítico, Números e Deuteronômio. Encerrando, e vocês farão uma prova, muito provavelmente naquela sequência. Vocês viram que eu coloquei lá na plataforma nossa lá? Tem um calendário. Não sei se vocês viram. Nesse calendário tem lá uma data que provavelmente será a nossa prova, ok? Vamos lá. A frase sempre: não mudo, porque ela é importante para nós. Nas coisas essenciais, unidades. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, o amor. E uma mensagem aí contemporânea. O mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Certo? O mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Quem é a igreja? Eu e você. Fazemos parte da igreja visível, mas somos e queremos ser a igreja invisível. A que só Deus que está no céu vê. A igreja que realmente transforma o mundo.
Você é a igreja que transforma o mundo, porque a igreja que transforma o mundo não é a que você vai, mas sim a que você é, a que você está sendo. O que é o êxodo? Falamos aqui em Gênesis, né? Gênesis, princípio, Bereshit, Bereshit. Agora nós vamos para o êxodo. O êxodo significa saída, ou numa tradução do livro do hebraico é Shemot. Shemot. Está aqui Shemot. Saída. Correto? Onde tudo começou? Você vê que em verde aqui, ó, onde eu estou passando o laser aqui, você vê aqui um mapa, um atlas geográfico, tá? Faz parte de um material que todos deveriam ter. Isso aqui, ó. Editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Esse livro aqui é muito importante para a sua vida. Ele é totalmente colorido. Um material muito bom, diferente de muitos atlas que você vê aí que dá até, você não tem gosto nenhum de estar lendo. Esse aqui é muito importante, esse mapa eu tirei daqui, tá? Todo o material que eu trabalho, eu que trabalho para vocês, eu trabalho, redijo, edito e faço o melhor. Então aqui você vê onde que tudo começou. Essa área destacada em verde é aquilo que nós conhecemos como crescente fértil. Falamos muito em Gênesis sobre isso. E onde sai Abraão, onde o Senhor chega para ele e diz assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar para o qual eu vou te mostrar. Ele sai mais ou menos daqui, peregrina por toda essa região aqui, vem até aqui no Egito, volta novamente para conquistar aqui, ó, essa região aqui, onde eu estou com o laser aqui para vocês verem, que é a terra prometida. Então aqui nós temos o crescente fértil. Esse mar aqui é chamado de Golfo Pérsico. Aqui o Mar Vermelho. Aqui a Península do Sinai. Esse triângulo aqui, ó, chama-se Península do Sinai. Esse relevo aqui que vocês veem nesse mapa aqui é as montanhas do Sinai. E aqui em cima aqui, ó, onde eu estou com o laser, era a terra de Gósen, onde ficava e onde habitava o povo de Israel desde a época em que eles saíram daqui, peregrinaram junto com Jacó, com 70 pessoas, e entraram nessa terra aqui. Aqui foi a terra onde José permitiu, através de Faraó, que eles habitassem. Nessa terra, 70 pessoas se transformaram em 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Em quanto tempo? Guarde bem essa informação, provavelmente cai na sua prova. Quanto tempo eles ficaram no Egito? 430 anos, ok? 430 anos nessa região aqui. Daqui eles entram com 70 e saem com 600 mil, fora mulheres e crianças. 3 milhões? 2 milhões? Não dá para fazer quantificar isso. Sim, foram muitos e muitos. Fora os que vieram juntos, né? Chamados assim de prosélitos, ou a outra gente que veio junto com eles. Mas tudo bem. Tá aqui o nosso mapa que mostra toda a região conhecida como Terra Santa, e também o Oriente Médio, e também parte da África, aqui no caso o Egito. Aqui iniciou-se a humanidade. Tudo bem? Vamos lá. O que é o êxodo? Você tem que entender que Deus trabalha o quê? Soberanamente. Quando fala soberanamente, significa o quê? Que ele não tem que pedir permissão para ninguém. Ele faz acontecer e pronto. Êxodo, em essência, o que ele faz com a gente? Desafia a noção comum de que o Senhor é soberano e trabalha em cumprir suas promessas. Ele desafia-nos a pensar o seguinte: como que Deus pega um homem só e muda toda a estrutura de uma nação por causa de uma promessa feita a um homem chamado Abraão? Lá no capítulo 15 de Gênesis, quando o Senhor reafirma a promessa para ele, diz assim: olha, o povo que vai sair de ti vai passar um tempo como escravo.
Por 400 anos eles vão passar como escravo, mas vão sair dessa terra onde eu vou tirar eles de lá ricos e muito ricos. Quantas vezes você ouviu as pessoas apresentarem Deus como um recurso que serve para melhorar a sua vida? Ou seja, minha vida melhorou, Deus me abençoou, é o recurso que eu quero de Deus, é isso. Tem pessoas que são assim. E elas usam esse recurso quando elas querem. Pelo menos elas acham que estão fazendo isso. Caso decidam usar esse recurso tão acessível. Em nosso estudo anterior, que foi Gênesis, vimos que o Senhor age soberanamente e benignamente. No entanto, mostra o seu furor e sua força. Lembra do caso de Sodoma e Gomorra? O Senhor agiu o quê? Soberanamente. Agiu com ira? Sim, mas mostrou benignidade. Quando lhe foi perguntado, o Senhor vai destruir uma cidade toda? Se tiver 50 justos lá, a resposta dele foi: não, não destruirei por causa dos 50. Hora que foi contabilizar os justos da cidade, não davam 10. E o Senhor agiu, mostrando o seu furor e a sua força, porque ele não tolera o pecado. Gênesis, ele criou o mundo do nada, né? Ex nihilo fit, lembra disso? Ex nihilo, ou Bereshit bara, no princípio criou o Senhor os céus e a terra. Julgou o mundo com o dilúvio. Chamou Abraão, que antes era Abrão. Um dos atributos de Deus é cumprir aquilo que ele fala, manter a sua palavra. Chamou Abraão e cumpriu sua promessa de dar-lhe filhos, mesmo sem ter filhos, apesar da sua idade avançada. Convido você depois para ler Romanos 4. Paulo dá uma ilustração muito linda sobre isso. E da esterilidade de sua esposa. Interessante que não era apenas Sara, Sarai, ou Sara depois, que era estéril. Interessante que a promessa em Raquel também ela era estéril. E depois também a mulher de Isaac, né? Antes de Raquel, estéril também. Então você vê que sempre Deus chamou as pessoas mais improváveis e as capacitou para obras mais improváveis ainda, mas com um propósito muito provável, que era a redenção em Cristo Jesus. Então, quando ele faz isso, ocorre a incrível história de quem? De José. Vocês sabem muito bem. Jacó, seus filhos, sai ali José e lembra-se da afirmação de José para os seus irmãos. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Me faz lembrar de Tiago, que diz que Elias era um homem como eu e você, com as mesmas paixões, mesmas emoções, mas orou e o Senhor atendeu. Por que eu me lembrei disso? Eu me lembro disso porque Deus ele faz, através de uma oração, toda a lei do universo mudar em prol de um propósito de um servo seu para honrar o nome do Senhor. Note que Deus mudou tudo no mundo para que tudo voltasse para os olhos e para as mãos de José. Deus fez uma fome intensa atingir o seu pai, toda a sua família e toda aquela região. E eles buscarem comida e apoio onde José estava. Isso não foi por acaso. Deus quis assim. Isso nos faz pensar no que na nossa situação hoje, nada é por acaso. Essa praga, essa pandemia que hoje assola o planeta, não é por acaso. O Senhor tem um propósito nisso. Tente entender o propósito de Deus. Continuando. Como que o judeu trata o livro de Êxodo? Bom, primeiramente tem que entender que é um livro escrito para eles. Né? Plenamente chegou para nós, sim. E serve? Sim. É base? Sim. É real? Sim. Mas, para os judeus, eles tratam o livro como saída, ou Shamot, falando do que? Da partida dos filhos de Israel do Egito para onde? Para uma terra prometida, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O livro de Êxodo, ele recebe o nome naquela Septuaginta, né, que é a tradução da Septuaginta, do Velho Testamento para o grego, o Koiné, e o título hebraico era somente as primeiras palavras do texto. Sempre é assim nos livros, as primeiras palavras intitulam o título do livro. Então as primeiras palavras eram: estes, pois, são os nomes dos filhos de,
Pronto. Aí a palavra Êxodo dá o tema da primeira metade do livro. Assim como é Gênesis também. Lembra que eu falei que Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11 é um tema exclusivo onde mostra criação e estruturação da humanidade. Do capítulo 12 ao capítulo 50 mostra a humanidade estruturada, o chamamento de um homem que vai compor o que? As nações todas e o bendito que sai da sua semente, que é Cristo Jesus. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Tem que apontar para Cristo. Ó, visto que denota a grande quantidade de pessoas saindo de uma região. Então, a primeira metade do livro vai mostrar o quê? O povo saindo do Egito. Quando é que termina isso? Ó, se você pegar isso aqui, ó, abrir sua Bíblia, você vai ver toda a narrativa, incrivelmente falando, ela quase que compara com o Gênesis, porque eles vão sair do Egito no capítulo 12. Então, até o capítulo 12 é o Êxodo. O capítulo 13 faz a transição disso para a chegada no deserto. O 14 mostra uma perseguição e o 15 finaliza com eles tendo atravessado. Então, do capítulo 15 até o último capítulo, você vai ver a história da estruturação e das leis que são entregues a esse povo. Esse povo agora, antes nômades, antes escravos, agora estão peregrinando e caminhando para a terra prometida. Esse povo agora recebe uma estrutura. Esse povo agora é chamado como povo do Senhor. Tanto é que o Senhor diz, esse povo que se chama pelo meu nome. Eles recebem agora uma lei, uns atributos, isso aí eles vão ter que seguir com eles. Mostrar Deus para as nações de toda a terra chamada Terra de Canaã. E possuir essa terra depois. A última metade do livro, né, que eu acabei de dizer, escreve o estabelecimento das instituições, das leis e da adoração. Como que esse povo ia adorar? Quem eles iam adorar? Como eles iam fazer essa adoração? Como Deus gostaria de ser adorado? Como Deus gostaria que o seu povo se portasse? Tudo isso o Êxodo agora, a partir do capítulo 15 até o último capítulo 40, vai narrar isso para a gente. Como Deus gosta de ser adorado. Como Ele quer, como Ele deseja. E note que Moisés não fez nada por si. Tudo que Moisés ia fazer, Deus mostrou como deveria ser feito. Por quê? Os caminhos de Deus são traçados por Ele. Nós apenas os seguimos. Certo? Tá aí uma arte, né? Mostra Moisés, claro, daquele filme, eu tirei daquele filme lá, Príncipe do Egito, não lembro o nome agora, mas você vê que o Egito, toda a cultura do Egito sendo destruída pelo Senhor. Claro que a cultura lá permaneceu, as coisas lá permaneceram, mas o Senhor tirou o seu povo com mão forte, com o braço estendido. Escreve. E que data que foi escrito? A palavra significa partir ou ir embora, ou saída, tá? Saída. Isso descreve certamente o tema principal do segundo livro do Antigo Testamento. Ele registra o que? A saída dos israelitas da terra do Egito, onde haviam vivido por mais de 400 anos, 430 para ser mais específico. Entraram na terra como uma pequena família, 70, e partiram então como uma enorme nação, 600 mil homens fora mulheres e crianças. A autoria mosaica de Êxodo é indubitavelmente afirmada, ou seja, todos os teólogos, sejam liberais ou não, afirmam Moisés escreveu Êxodo. Sim, não só Êxodo, mas como 5 livros, como o livro de Jó e como alguns salmos, Moisés escreveu. Então vamos lá. Moisés seguiu as instruções de Deus e escreveu todas as palavras do Senhor. Aqui estão as referências. Jesus atribui a autoria a Moisés. Sobre a data em que foi escrito, observar o texto. Aí existe uma data que é comparada historicamente e arqueologicamente. Êxodo 1:8. Levantou outro rei que não conhecia José. Isso é a chave. Que é a chave para entender quando foi escrito, está aí. Está escrito aí. Certo? Sugere que os Ixos
haviam sido expulsos e que o governo volta para povos, o quê? Presta atenção. Ixos expulsos. Governo volta para os povos nativos da terra do Egito. Onde que você vai entender isso? Arqueologia e história, tá certo? Como eu disse, a Bíblia não tem nenhum propósito em explicar a ciência. Não é isso. Ela não é um tratado científico, mas é um tratado de Deus para o homem. Mas tudo que ela diz, a ciência comprova. Então vamos lá. Pesquisas realizadas levam a crer que os fatos ocorreram entre a 18ª e 19ª dinastia e isso ocorre por volta do ano 1438, 1412 a.C. Quantos anos atrás? 3.400 anos atrás. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo, programar ela para 3.400 anos antes, naquela coordenada geográfica, você ia aparecer ali. Cuidado, senão você aparece no Mar Vermelho, bem na hora que vai fechar. Certo? Então, 3.400 anos antes acontecia a história do Êxodo, acontecia a história para esse povo aqui. Para acréscimo histórico nosso, o versículo de Êxodo 1:8 diz que levantou outro rei que não conhecia José. Simples, vamos entender rapidamente essa história. Quem eram os Ixos, pessoal? Quem eram os Ixos? Os Ixos eram um povo semita que habitava a região ali, ó, a mesma região ali onde o povo de Deus habitava, onde Jacó habitava, onde Abraão habitou, onde Isaac habitou, onde o povo conquistou futuramente. Ou seja, eles vieram da região ali, de Canaã. Eles habitavam aquela região ali e nas suas conquistas eles entraram pelo Baixo Egito. O Baixo Egito, se eu tenho ideia, essa região aqui, ó, vou mostrar no mapa. O Egito é isso tudo, certo? Aqui você tem o alto e você tem o baixo, ou seja, onde é mais próspero, onde é menos próspero, mas tudo aqui por causa de um rio que corre bem aqui, ó, não tem, em outros mapas nós vamos ver um rio chamado Nilo. Toda essa região aqui produzia muita comida para alimentar esse povo todo que estava aqui, correto? Então, esses Ixos saem dessa região aqui e eles tinham um poder bélico e uma estratégia de guerra muito grande. Então, eles chegam e, de mansinho, fazem amizade com os nativos, os egípcios nativos, fazem concílios, promessas e eles acabam tendo um acordo entre si de governos mútuos, mas quando eles veem a oportunidade de conquistar tudo, eles dominam. Dominam tudo? Não. Eles dominam uma parte do Egito, justamente a região onde José veio a ser governador. Porque historicamente, um faraó egípcio, nativo egípcio, ele jamais aceitaria um estrangeiro, principalmente um que era escravo, estava preso, a se tornar governador. Não estava na cultura deles isso, eles jamais aceitariam. Então o fato de José ter ficado preso um tempo e esperado o momento certo para poder ser governador, está tudo dentro de um propósito que Deus estabeleceu. E ao ser chamado para ser governador, ele sim foi governador porque os Ixos estavam no poder. E os Ixos não eram totalmente egípcios, eram misturados. Quando José morre e o tempo passa, vai passando alguns séculos, surge um faraó que toma o poder onde eram só os nativos egípcios e ele adquire força, vai adquirindo força e ele adquire um ódio tremendo do povo semita, do povo de Canaã, do povo lá que veio daquela região e assumiu o Egito. Eles queriam expulsar esse povo. O que ele fez? Cresceu no poder, conseguiu poder, foi lá e venceu o faraó Ixos. Alguns foram mortos e outros foram expulsos. Quando isso acontece, levanta-se um novo rei
E esse rei fez questão de apagar toda a história anteriormente escrita pelos Ixos nas paredes do Egito e levanta a sua história. Para você ter uma noção, o Egito, ou os egípcios, né, melhor dizendo, eles tinham um costume que era o seguinte: levantava-se um faraó ou uma dinastia, toda a sua história era cunhada, escrita nas paredes, desenhados, eram levantados monumentos em homenagem àquele povo contando a sua história. Era uma forma de preservar aquilo. E eles tinham por causa da sua religião, eles eram politeístas ao extremo, adoravam muitos deuses, eles acreditavam que se eles gravassem as histórias, a história ia se permanecer, mesmo depois que eles morressem, eles iam ser o quê? Deuses. Então o fato de alguém ir lá e apagar a história era como se a pessoa não tivesse direito de entrar no céu. Uma referência a isso, Moisés foi criado nessa cultura, quando ele vê que Deus fica tão aborrecido pela murmuração do povo, e Deus fala: Moisés, eu vou destruir todo esse povo, vou começar um povo novo a partir de você. Moisés entristece e diz: Senhor, se o Senhor destruir esse povo, apaga o meu nome do livro que tem nos céus. Por que Moisés diz isso? Ele diz isso em referência à cultura que ele havia aprendido, que alguma coisa escrita ali estava escrito no céu, e se apagasse ali, tinha que apagar no céu também, para que ele não também tivesse direito a entrar no céu, como aquele povo não iria. Então, voltando a essa história, esse rei assume o poder, o faraó apaga toda a história. Quando o povo tinha entrado, quando José tinha feito um acordo, existia um acordo para aquele povo morar ali, e aquilo tudo havia se acabado. Agora esse rei, que era justamente nativo da terra, ele tem esse povo ali, que estava na terra de Gósen, e os demais estrangeiros que estavam lá também, como que intrusos, pessoas que deveriam ser observadas, castigadas e menosprezadas e humilhadas para que eles não tentassem tomar o poder. Esse povo deveria aprender que eles eram fracos, inferiores, e assim ele fez. Só que o povo foi crescendo, nascendo muitos homens, o povo foi ficando forte. Com certeza, depois de anos e anos de guerra, o Egito tinha poucos homens, poucos soldados. Então o medo desse novo rei era o quê? Que esse povo crescesse ao ponto de tomar o poder e novamente a dinastia daquele que se levantou ser perdida. O que significa a palavra dinastia? A palavra dinastia, ela é administração familiar. Então toda vez que você vê a dinastia do fulano, ou seja, o nome daquele rei que perpetua na sua família, até que vinha outra superior e tomar o poder. Então todas as dinastias eram contadas assim, não eram contadas por anos, eram contadas por poderes da família. Então esse rei, ele ficou com medo de perder o seu poder. Só que ele não sabia que esse povo tinha uma promessa, e a promessa iria se cumprir, independente de qualquer governo ou de qualquer poder, porque pertencia ao Rei dos Reis.